estamos quase no fim aqui do Women Summit Awards. E daí tô aqui com o Davi, tô aqui com a Letícia. Tudo bom? Tudo bem, que honra estar aqui. Boa noite. Tudo bem, Melfi? É um prazer realmente estar aqui nesse grande evento aqui. Cara, Valeu. quero saber, Davi, o que você acha desse evento, assim? Que é uma honra, enfim, você falou, mas... Esse evento, eu diria que foi tudo de bom. Eu acho que ele reflete muito nossa parceria, nosso ecossistema Open Finance. Eu acho que realmente conectou, né? Estamos há anos falando desse grande movimento, dessa grande transformação do setor financeiro e realmente ver que todo mundo aqui conectado, próximo, né? A amizade acima de tudo, né? Com um propósito único de transformar. Eu acho que esse é um grande resultado, né? Realmente fantástico aqui. Sensacional. Letícia, o que você achou desse evento? Premiação, festa, banda, bebida? Olha, eu acho que ele reflete o avanço do Open Finance, né? Porque no começo a gente começou ali na pandemia, então todo mundo com as câmeras, sem câmeras ligadas, na verdade. A gente não sabia quem era quem. Então, quando a gente teve o primeiro Happy Hour, foi importante, porque a gente fez conexões com pessoas que divergiam, a gente está até conversando, mas no final convergem, porque a gente quer a mesma coisa. E aqui, o fato de ter crescido tanto e se tornado o que tem hoje aqui, para mim é um reflexo de como a implementação do Open Finance tem sido. Então as pessoas estão mais conectadas, a gente tem mais assuntos em comum e a gente está convergindo mais do que divergindo antes. Então esse evento aqui é essencial, como foi o antigo. Esse aqui mais ainda, consolidou e veio mais gente. Antigo, quer dizer que um evento que teve há 4 ou 5 meses atrás já virou O mundo antigo. mudou já do Open Finance. Sensacional, sensacional, muito bom. 2022, para Letícia, foi um ano, assim, ó, para Letícia, pro Open Finance, foi um ano de muito trabalho, de muito suor, de muito esforço. O que foi para você, assim? Bom, a gente teve algumas alterações, né? Eu, do ponto de vista jurídico, a gente teve alterações importantes em março. A gente teve a resolução que começa sobre resolução de disputas, que é extremamente importante do ponto de vista jurídico. A gente teve a mudança aí para a Open Finance, né, por uma integração entre outras. Então a discussão começou agora com o Open Insurance. Eu tenho sido questionada sobre o Open Health até, então tem tido uma conexão muito maior esse ano e eu acho que a gente vai ter uma conexão agora com criptomoeda, CBDC, que o Davi sabe bastante. Então, acho que ano que vem, isso está sendo discutido agora, para o ano que vem a gente começar a amadurecer e consolidar. Então, esse ano foi desafiador porque a gente teve que trazer assuntos diversos para o ambiente do Open Finance. E essa era a ideia do Banco Central quando mudou para Open Finance. Então, foi muito legal. Legal, um ano foda. Fala aí, Davi. Esse ano, para você, Microsoft, enfim, para o Open Finance, para o ecossistema financeiro? Acho que foi um ano muito bom, né? Acho que realmente nós entendemos que o Open Finance era muito mais do que, né, a abertura de dados, de informação, de sistemas de pagamento. Eu acho que tudo isso que a gente está vendo é resultado, né, da força, né, da nossa parceria, do nosso ecossistema, né. Eu acho que agora com o avanço do Real Digital, realmente a gente está vendo uma transformação muito maior, né. Eu que venho particularmente trabalhando junto aqui nessa jornada de Real Digital. Eu acho que não só, obviamente a gente tem visto evolução muito positiva em termos de números, né, de acessos, de transações, mas eu acho que combinado com a moeda digital, realmente tudo isso vai levar a um patamar, a um novo patamar do sistema financeiro único, talvez, né, em termos de região, em termos de mundo. Então eu estou muito animado com o impacto dessa transformação, né? Eu acho que Open Banking é muito mais do que só abertura, né, de dados, de informação, do empoderamento do consumidor, mas eu acho que realmente combinado com essa transformação que a moeda digital vai trazer, né, habilitando novos modelos, eu tô com uma expectativa incrível. Acho que 2023 vai ser
um ano de transformação que vai realmente nos diferenciar em termos de mercado, do que a gente vai entregar em termos de proposta para o mundo, não só Brasil, região, mas mundo em si, né? O Brasil é um exemplo internacional, assim, em avanços do setor financeiro, a gente realmente dá aula do que pode ser feito. Então, eu vejo a mesma coisa que você. Realmente, acho que ver um regulador que não só apoia, mas pensa de maneira diferente, pensa de maneira disruptiva, isso é incrível, né? Acho que nos motiva no dia a dia a pensar maior, pensar realmente em transformar, né? Pensar em algo diferenciado. Acho que hoje nós não só enxergamos que estamos na vanguarda em termos de transformação, mas estamos realmente liderando essa transformação em termos de região, em termos de mundo. Então a expectativa é fantástica, né? Legal, show de bola. Davi, a Letícia trouxe aqui um ponto, mas assim, ela falou que o evento que a gente fez há poucos meses atrás aí era antigo. Eu quero saber você, então, que é um dinossauro do Open Bank, assim, quando é que você começou nisso? O que foi aí? Traz aí um pouquinho de história pra gente. Olha, se alguns meses atrás realmente já realmente me sinto um dinossauro, né? Eu já comecei nesse processo de Open Bank lá meados de 2017, né? Pouquíssimas pessoas falavam do tema, acho que tinha eu, Rogério Melfi, vindo lá da Rússia, né, trazendo... Melfi. Levei pra lá, na verdade, não trouxe de lá. A gente não sabe se você levou pra lá ou você trouxe de lá. Ou você criou. Outro dia eu estava conversando com o Melfi, tentando descobrir as origens do Open Bank no Brasil, né? Eu queria questionar vocês a origem. Eu escrevi um artigo sobre o histórico e eu tava... Onde começou, com quem começou? Eu estava tentando descobrir esse ponto. Descobrimos que o Melfi estava indo no começo de 2017 lá na Rússia, né? 2017 eu já estava em evento na Rússia. Isso, já apresentando a Labsbank. 2016 eu criei ela. Mas enfim, fala de você. Nessa época eu tava... Eu sou entrevistador aqui. Nessa época eu tava na IBM, eu tava super aficionado com essa transformação, com esse movimento de transformação de APIs, essa economia aberta, né, orientada pela abertura de APIs. Realmente eu estava muito engajado e entendi que, e aí olhando como referência, né, o próprio movimento que acontecia na Europa, né, depois veio o UK, então realmente eu entendi que a partir de certo momento que seria uma grande transformação, né? Eu quando comecei a entender o movimento das grandes Big Techs, né, da transformação, da conexão dessas Big Techs com os clientes, eu olhei para esse movimento do Open Bank e falei, cara, isso é algo único que vai realmente transformar o setor financeiro. Isso foi em meados de 2017, a partir daí, na época eu estava trabalhando na IBM, comecei a engajar mais forte, né? Criar a comunidade Open Bank em Brasil, que acho que nasceu nessa época. Lembro bem, eu acompanhava. Eu, Melfi, a turma aqui, nós criamos essa comunidade Open Bank Brasil. Dali a gente começou a estimular uma série de debates, eventos, né? Foi muito bacana, né? E ainda na época da IBM eu comecei a avançar com esse modelo internamente, até certo ponto que eu entendi que essa era uma transformação única no setor financeiro e realmente eu resolvi criar minha própria empresa, né? Sair da IBM na época e ir para um modelo realmente de transformar. Ainda 2018 isso aconteceu, ainda era cedo, eu diria que foi um movimento cedo para o mercado em si, né? O mercado precisava ganhar mais maturidade em relação ao Open Bank, mas acho que valeu muito a pena. Dali foram muitos anos de aprendizado até chegar aqui, né? E de um dinossauro a gente vai para uma pessoa muito mais jovem, muito mais elegante. Com certeza. Traz aí, quando é que chegou o Open Finance, o Open Banking, né? Enfim, com certeza quando chegou para você era Open Banking ainda. Era Open Banking, pra você... eu ainda tô antes, vai. Então você... Então, você já é velha, tenho histórico, também, né? Botox. Eu tenho, desde 2018, o escritório que eu trabalhava assessorava vocês aí, e eu observava vocês. Para mim,
Por isso que eu acho importante esse evento. O fato de eu estar perto de vocês, que para mim era referência lá naquela época, é um grande orgulho, porque eu nem imaginava que eu chegaria perto do Rogério, do Davi. É sério, olhando assim para trás é muito legal. E eu olhava assim, o pessoal discutia no escritório desde 2018, quando já veio ali 2019, começaram as discussões, a consulta pública. Eu observava, eu trabalhava com o mercado financeiro no geral, e aí, quando finalmente chegou a resolução... Tava no Rio ou já tava aqui em São Paulo? Cheguei em São Paulo em 2018, tá. Então eu já comecei a... O time olhava muito sobre isso. E aí eu fiquei sabendo de vocês, eu acompanhava, porque achava muito interessante, trabalhava com o mercado financeiro. E aí, em 2020, quando veio a resolução, na época eu comecei a estudar sobre proteção de dados e como é que os dados poderiam ser compartilhados, como é que era essa análise, e veio a resolução. Eu não vou esquecer desse dia, porque era na pandemia, né? Dia 4 de maio. E aí, chegou a resolução, cara, eu vou virar à noite escrevendo um artigo sobre isso, eu já sei tudo. Eu virei à noite aquele dia, porque, sei lá, a pandemia, você estava em casa, né? Aí eu li a norma toda, comparei com várias normas, foi ali que eu me engajei totalmente. Aí eu lembro que eu mandei pro escritório, eu falei, cara, publiquem isso, porque eu me matei por isso. E foi ali que começou minha vida no Open Finance, porque eu publiquei, eu acho que no Estadão na época, e aí depois disso começaram a me perguntar, e eu estudando por curiosidade, fiz mestrado por mais curiosidade sobre consentimento, e aí surgiu na minha vida de começar a trabalhar com isso, participei dos grupos técnicos, aí eu comecei a ter uma visão não só jurídica, mas como é que você operacionaliza o que está na norma e como é que ela funciona e não funciona. Então eu me encantei e agora eu tenho uma visão que não é estritamente jurídica, né, sobre a norma, e o que veio por trás. Por isso que eu adoro saber como é que era a discussão de antes, ali, desde o começo, porque a norma veio disso, né? Antes e eu de sair da caverna. Exato. Lá no passado, antigamente, quando vocês discutiam isso, foi o que veio do Banco Central, e isso é a beleza do Banco Central, né? Eles fizeram uma pesquisa, eles tentaram entender do ponto de vista do mercado o que aconteceu. E a evolução que a gente tem hoje, 2022, para o que a gente vai ter em 2023, o Brasil é um grande exemplo de Open Finance, assim. Fora do país, o pessoal vem me perguntar, falou, cara, quando a gente for investir no processo Open Finance, a gente sabe que você entende, porque no Brasil está mais avançado. Então, isso é um motivo de orgulho. Eu falei, o pessoal fica chateado com um monte de coisa no Brasil. Eu falei, gente, mas o Open Finance, o Pix, sabe, tá funcionando. A gente tem isso no Brasil. Foram pessoas brasileiras que construíram isso, gastaram tempo delas com isso. E esse grupo aqui é isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse grupo e conhecer todo mundo. Legal, legal. Vou colocar um resumo muito rápido, assim, mas trazendo o que o Davi falou, e principalmente porque acho que você tem um pouco de curiosidade aí, mas assim, ó, 2016, 17 e 18 foi muito empreendedorismo. Então, assim, não existia um Open Finance, existia grandes malucos. Davi, o Thiago do Guia Bolso, junto com o Ben... o Melp, enfim, estavam criando alguma coisa que não tinha nem nome. Quando chega 2019, daí principalmente pelas associações, a BFintech, Febraban, o Banco Central provocou falando assim, vai ter Open Banking sim, venham aqui. E daí a gente foi, maio de 2019, lá para Brasília, e daí lá começou. E daí ele ficou 2019 inteiro provocando essas associações, falando assim, o que vocês querem? Vocês querem que seja assim? Vocês querem que seja assado? Vocês querem que seja isso? E todo mundo foi respondendo, Já começou uma colaboração lá. Então, assim, nenhuma associação trabalhou sozinho. Febraban trabalhou com a BFintech, trabalhou com a BCD, trabalhou com todo mundo. E foi se juntando até sair a resolução, até sair a consulta pública. Na consulta pública ainda, lá em novembro, todo mundo trabalhou junto. Quando sai a resolução, e daí bacana você ler e desler, quase não tinha nenhuma novidade. Era o que todo mundo já meio que esperava, era um consenso um pouco de mercado, tirando o cronograma que eles colocaram lá, que todo mundo falou, caramba! Impossível! Vai que dá, né? Tipo assim... eu entendo, é pra pressionar. Mas daí foi um histórico legal. E daí a gente chegou até hoje. E daí a gente chegou no momento atual, trabalhou, um monte de instituição trabalhou bacana. Você já trabalhou em várias instituições assim, dentro da advocacia, foi lá para uma instituição que trabalhava com Open Finance, mexeu, tá no mercado. O que vai ser, assim, o que vai ser 2023 pro Open Finance, para você?
Olha, eu acho que é a hora da junção. Eu espero que seja. Porque a gente está discutindo outras tecnologias do mercado financeiro e como entrou a fase 4, a gente está pensando também em investimentos, eu acho que vai ser um ensinamento de um escopo amplo para outros reguladores. Porque outros reguladores estão olhando, né, a norma, porque isso não é, alguns pontos não é só competência, quando a gente fala de Open Insurance, por exemplo, e eu acho que a gente está caminhando para um Open. Porque é o que? A portabilidade de dados. É o usuário escolher para onde levar os dados e como receber um melhor serviço sobre isso. E o Banco Central começou esse movimento. Então, acho que ano que vem a gente vai ter mais discussões nesse sentido e vai juntar com novas tecnologias, que é o real digital. A gente vai juntar com cripto, a gente vai juntar com outros mercados, porque até o pessoal assim, de grupo de cripto já conversa. Como é que eu posso me beneficiar do Open Finance para a gente? Então, acho que ele está trazendo a possibilidade de integrações de tecnologia em todo o mercado aqui no Brasil. Então, acho que esse ano que vem tem uma perspectiva muito boa disso e espero que algumas regulações fiquem mais claras. Prefiro não sei se eu prefiro dizer quais, mas, por exemplo, a ISP, que estamos aí aguardando uma clareza maior, que, assim, eu já escrevi sobre isso, então tá super público, de que eu acho que precisa de uma integração maior com outros órgãos reguladores para possibilitar que algumas empresas concentrem dados, não só do Open Finance, mas do Open Insurance e outros Opens, para poder fornecer algum tipo de serviço, que eu acho que isso é um caminho para o ano que vem. Legal, vou voltar nisso, mas vou perguntar antes pro Davi. 2023, Davi. Pro Davi, pra Microsoft, pro Open Finance. Boa pergunta, excelente introdução que a Letícia colocou. Eu acho que 2023 é o ano da, primeiro, simplificação, segundo, é o ano da hora da verdade em termos de entrega, né, de resultados, de benefícios que o Open Finance vai de fato entregar para a população. Eu acho que é um ano de convergência, porque falamos muito de cripto, de Web3, de novas tendências. Agora a gente está conectando com o real digital, mas como que tudo isso se conecta? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o ano 2023 eu resumo como o ano da conexão. É o ano que a gente entrega resultado e a gente conecta Open Finance, a gente extrai o máximo de valor do Pix, né? Pix já é um grande sucesso, traz muito resultado, mas eu acho que conectado com a jornada de Open Finance, conectado com a jornada de real digital que a gente está trabalhando e desenvolvendo e evoluindo, vai realmente trazer o sistema financeiro brasileiro como para um novo patamar. Então, acho que 2023 realmente, se bem desenvolvido, bem trabalhado, acho que pode colocar o Brasil como referência, né? Em termos não só regionais, mas globais, falando, e realmente trazendo maior impacto para a população, né? Realmente trazendo resultados em termos de democratização de acesso a serviços financeiros, de impacto, eu acho que... E agora vem o real digital, né? Realmente vem para transformar esse setor, trazendo... habilitando novos modelos de negócio. Então, até hoje, né, habilitando novos modelos onde a tokenização, por exemplo, é base para novos modelos de negócio. Então, pensar, por exemplo, em ter uma produção, né, eu como agricultor, por exemplo, pegar um exemplo hipotético, né, ter uma produção, eu poder tokenizar essa produção que está lá ali no meu silo, né, já entregue, eu poder tokenizar, transformar isso em moeda e poder dar flexibilidade em cima dessa produção, desse café, poder gerar novas fontes de financiamento, novas fontes, trazer dinheiro para o sistema e habilitar esse ecossistema. Então, eu acho que 2023 realmente vem um ano de provação, né? Eu acho que o Open Finance já está muito avançado. Eu acho que é realmente um ano para fechar esse ciclo, conectar de forma muito robusta, escalável com o Pix e principalmente habilitando novos negócios, onde a tokenização realmente vem
vem para transformar o mercado enfim, acho que realmente é um ano muito promissor para todos, a expectativa é muito positiva aí, né? Legal. Lê, eu quero liberar você, na verdade, pra festa, porque eu te tirei de lá, tava bebendo, curtindo. Tava e daí eu falei, ali. vamos bater um papo aqui rapidinho, mas eu quero que você explique pra minha mãe, pra mãe do Davi, pra tua mãe, o que é o AISP aí que você falou, assim. Tá sendo difícil. Então, vamos lá, vou explicar. Eu sempre penso no meu pai, porque pode ele ser é o teu mais pai. difícil Precisa, pra essas pode coisas. ser o meu pai, o pai do Davi, o teu tá, pai. Vamos lá. Pai de vocês. Então, o AISP, ele é um agregador de dados. Então, pensa, sei lá, pai, você tem uma conta no Banco do Brasil, porque, né, funcionário público acaba tendo, tem a vida inteira ali. Só que ele também abriu uma conta na Caixa, porque ele foi fazer um financiamento, e ele foi abrir uma conta, sei lá, ele foi testar um banco digital porque os filhos falaram que é legal ele abrir uma conta digital. Só que ele precisava de um jeito de agregar esses dados, né? Colocar tudo em um lugar, porque ele estava perdendo um pouco do track ali. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele tinha que abrir um aplicativo de cada. Muito aplicativo. Era muito aplicativo, muito complicado. Ele esquecia uma senha, esquecia a outra. Ele vai me matar se eu falar isso, porque ele não esqueceria. Mas ele esqueceu, ele não gosta, ele Mas não confia. confia. Mas é o meu pai, não o teu. Tá, meu pai é. E aí esqueceu as senhas e falou, cara, era muito mais fácil se tivesse tudo em um lugar só, onde eu pudesse compilar o que eu tenho e pudesse fazer pagamento até ali. Seria mais fácil, porque daí eu junto tudo que eu tenho em uma conta só, porque cada conta para mim tem um benefício e por isso que eu tenho. Não é que eu prefiro um ou outro, mas para mim tem um benefício de diferentes produtos. Então eu quero um lugar só. Então o agregador de dados é isso. Você pode ver todas as suas informações financeiras de vários bancos que você conecta ali, mediante consentimento, né, no mesmo fluxo do Open Finance. E o agregador de dados ele pode fornecer vários tipos de serviço que não tem a ver com manter contas de pagamento, né? Na verdade, ele fornece serviços de tecnologia. Inteligência. Ele pode, tipo, sei lá, eu quero comprar um apartamento e eu preciso saber uma linha de crédito em uma dessas instituições, na verdade, até uma instituição que eu não tenho conta. Deixa eu compartilhar minhas informações com esse pessoal todo, e aí, de repente, o agregador pode falar, cara, olha só, nesses lugares aqui você tem tanto de percentual de taxa, essa taxa, então meu pai poderia ter mais possibilidades de conseguir um empréstimo num lugar muito mais barato do que ele tem, onde ele está, ou então ele pode simplesmente ver um compilado das contas dele e fazer todas as coisas em cima de um aplicativo, por exemplo. Então, isso facilitaria muito a vida dele. Só que assim, quando a gente pensa em agregador de dados, não é que o agregador está fornecendo serviço de pagamentos em si, que seria incidindo a regulação do Banco Central. Que o Banco Central olha isso, pagamentos, sistema financeiro, que tem um risco, tem a regulação prudencial. Então, o que seria o agregador de dados? O agregador de dados, na verdade, ele vai compilar informações. E aí ele vai, com base em outras instituições reguladas, mostrar, na verdade, um serviço. Então, em tese não, assim, pelo que eu defendo, o Banco Central não poderia regular essa instituição. Mas ele também não poderia impedir esse serviço. Porque, na verdade, ela é regulada pelos contratos dos regulados. Então, se ela tem alguma obrigação de segurança da informação, é tudo com base lá na segurança cibernética das outras instituições. Então, a gente diria que, poderia ter esse serviço sem precisar ser regulado. Só que a gente só consegue entrar no Open Finance sendo regulado. E ele não ainda regulou o AISP. Ele menciona na norma, mas ele não regulou. Então, como é que você acessa esses dados se você não tem a regulação do Banco Central? E você acaba optando por algum tipo de instituição regulada, que acaba sendo muito caro, talvez para o serviço que você fornece não tem muito sentido, mas você tem que estar ali para entrar e ter acesso àqueles dados. Então, eu acho que é um grande desafio aí para, de repente, 2023 ser endereçado. Legal. Davi, eu vou aproveitar e pedir 2 favores aqui pra ela. Um dia que eu for preso, pra ela me salvar lá e me tirar da cadeia. Enfim. Qual cigarro você quer? Nem precisa de cigarro, mas enfim, só me tirar. Mas eu vou continuar com ela aqui. Mas você acha que isso deve ir, então, para uma discussão Senado, Câmara, para ser uma regulação federal?
A LGPD, a Associação Nacional de Proteção de Dados, pode ter uma autonomia tratando isso? É um pouco da tua visão jurídica. É um pouco da minha visão jurídica total. Como é que você traz? Eu acho que não deveria ter uma regulação, mas a autoridade deveria olhar, a Autoridade de Proteção de Dados. A ANPD, né? Isso. Ela deveria olhar porque eu entendo que isso seja um direito à portabilidade que está na Lei de Proteção de Dados. Ou seja, o usuário dos seus dados pode escolher para onde mandar os dados. E se ele quiser compilar em uma instituição só, que seria o agregador de dados, ele pode, é uma escolha dele. E não importa que tipo de dado. Pode ser qualquer tipo de dado. Saúde, um sistema enfim. Isso, é um sistema interoperável. Então, o que eu acho? A autoridade pode se aproveitar do sistema que o Banco Central está criando, que inclusive está dando exemplo para outras instituições, por exemplo, a SUSEP está olhando, outras estão olhando. Imagina a gente integrar isso tudo para o usuário poder escolher o que ele quer fazer. Então, eu entendo que não deveria nem ser regulado, mas essa instituição deveria ter, óbvio, obrigações talvez muito maiores, considerados os riscos dos dados que ela está guardando, né, na empresa. Então, talvez a autoridade, né, tenha a norma ali de segurança da informação, deveria olhar com um olhar de que, cara, você tem a segurança suficiente, olhar os contratos com as instituições financeiras, se está seguindo o critério da segurança cibernética, e aí deixar o agregador fazer o trabalho dele, entendeu? Legal. Agora sim, como meu risco de ser preso é baixo, mas eu tenho um grande risco de usar um super app, Davi. Um super app com todos esses dados aí, dados de saúde, dados financeiros, como é que você enxerga isso, assim? Excelente ponto, Melf. Acho que conecta muito bem com um ponto da Letícia e eu acho que o Super App hoje traz uma visão de conexão com a jornada do cliente. Em algum momento, o Super App ele precisa ser uma espécie de agregador, né? De todos os meus dados, né? De todos os meus dados. Serviço. Com certeza. E quiser trazer o conceito de Super App? O conceito de Super App realmente é você ter uma... eu diria que mais do que uma aplicação, né? Muita gente compara o Super App como se fosse um aplicativo, né? Que eu tenho muitas funcionalidades conectadas. Em parte isso é uma verdade, né? Mas eu acho que a grande essência do Super App é realmente eu ter uma aplicação ou uma plataforma que está conectada com o cliente ao longo do dia a dia dele. Então, seja o cliente acordou, ele quer fazer uma compra, ele quer comprar um produto, ele quer, por exemplo, pagar para tomar um café da manhã, pagar uma passagem, consumir uma série de serviços ao longo do dia a dia dele, mas isso conectado com essa jornada do cliente. Então, acho que o Super App é um grande modelo que nós olhamos muito além do aplicativo, né? E sim como a instituição ela está conectada com você, independente de qual canal, independente de como você está conversando com a instituição financeira, ele está conectado. Eu gosto de comparar que o verdadeiro Super App é aquele aplicativo que no dia que eu estiver ali na estrada e pegar um aplicativo e jogar para fora da janela ou perder um aplicativo, o banco ele vai me ligar e vai oferecer ajuda e vai... O que aconteceu com você? O seu aplicativo está... você perdeu o aplicativo? O que aconteceu com você? Então, eu acho que independente da aplicação em si, é essa conexão da empresa, da instituição financeira com a jornada do cliente. Para que essa jornada ela possa ser efetiva ou não, ela, de certa maneira, ela precisa trabalhar com dados, né? Então, a questão do agregador ela acaba vindo à tona, porque o Super App, ele, de alguma maneira, ele precisa também fazer essa agregação de dados, né? Olhar o Melf, olhar a Letícia, olhar cada indivíduo ao longo de toda essa jornada. Então, de uma certa maneira, a instituição financeira que entrega essa visão, ela acaba sendo meio que um agregador, né? E aí concordo que, sendo uma instituição regulada, ok, eu tenho essa capacidade, né? Não sendo uma instituição regulada, como é que eu consigo entregar essa jornada? O desafio talvez seja maior. Acho que tem um equilíbrio aqui que a gente precisa encontrar, seja na regulação, seja talvez de uma autorização, enfim, né?
Mas eu acho que é isso. Acho que o Super App vem realmente para estar muito conectado com essa visão de agregador, de olhar você ao longo do seu dia a dia, de tudo que você faz, seja pagar um picolé, um sorvete, seja fazendo um pagamento de uma conta do boleto da escola do seu filho, seja o mesmo conectando com qualquer operação dessa vida financeira. Então acho que o Super App realmente vem para transformar. Então acho que existe uma conexão, obviamente, né, do que é Super App com essa jornada Open Finance. Personalização, né? Eu acho que o Open Finance conectado nessa jornada de Super App ajuda a conhecer melhor o cliente, né? O momento de vida dele, né? A capacidade financeira desse cliente, o quanto ele tem de seu salário comprometido, e com base nisso, usando toda uma inteligência financeira, usando, né, o que a gente chama lá na TI, né, de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, conseguir recomendar um melhor produto, ajudar o cliente nessa jornada financeira. Se ele tem uma dívida financeira, conseguir recomendar um produto de investimento mais interessante, um produto de crédito mais aderente a essa jornada. Então acho que o Super App é isso, né? A conexão da empresa, do banco, da instituição financeira, conectado 100% dia a dia nessa jornada, e capaz de te oferecer o melhor para poder realmente ser mais bem sucedido em termos dessa jornada financeira. Sensacional, sensacional. Ó, muito bom. Eu quero que vocês voltem pra festa. Nossa, adoro. Tirei vocês lá, vocês estavam bebendo e tal, trouxe vocês pra mesa. Mas muito bom bater um papo com vocês e sensacional. Quase fim de festa, quase fim de noite, mas muito obrigado mesmo, Lê. Muito obrigado, Davi. Obrigado, vamos que vamos, pessoal. Open Summit Awards, muito bom, valeu. Vamos brindar? É isso? Vamos lá. Brindar, saúde, pessoal. Coisa aí, mas Tá quase. Valeu. Valeu, boa noite. Super obrigada. Open Summit.